barulho. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, vamos chegando para mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Hoje vamos falar no tema autoconhecimento. E aí, né? O autoconhecimento é tão importante para o nosso processo evolutivo. A gente, quando começa a entender o nosso processo evolutivo através do autoconhecimento, vamos seguindo uma estrada de evolução maravilhosa. Maravilhosa. E aí a gente não julga, né? Julgamos, mas julgamos pouco. A gente começa a ter mais consciência de nós mesmos. Fazemos boas escolhas. Olha como é lindo o autoconhecimento. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou dar mais um minutinho para que as pessoas saibam que a gente está aqui online, para a gente dar início à nossa querida live. E sempre lembrando a vocês que temos aí um canal vasto da nossa amada Quinta de Luz, né, com o nosso site. Temos o nosso site, temos o YouTube, que os nossos queridos amigos trabalhadores da nossa amada Quinta de Luz maestrosamente falam com todos vocês através de algumas informações, né? Informações, a gente passa lá algumas palestras, mini palestras, né? Fazendo com que cada um de vocês conheça melhor a nossa doutrina espírita. E nos domingos temos nosso Evangelho no Lar. Todos os domingos, nossa, quase engasguei aqui. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, os nossos queridos evangelistas estão a postos, trazendo informações, trazendo a evangelização para nossos lares. Então, quem puder acordar cedinho no domingo, puder participar, vale bastante a pena. São informações de uma forma grandiosa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos, propriamente dito, né, colocar a primeira pedra aí, para que a gente possa dar início, né, à nossa live. Então, queridos amigos, mais uma vez, boa noite. Que a força crística possa realmente nos envolver nesta noite, nos permitindo entender que cada um de nós compõe sua história e que cada ser em si carrega aí o dom de ser capaz, de ser feliz, compartilhando, aprendendo, vivenciando o Evangelho de Jesus. Vamos transcorrer na noite de hoje em algumas reflexões que sejam úteis para todos nós, obviamente, né? Eu acho que todo nível de informação é super útil, né? Aí a gente vai fazendo aquela limpeza, aquela capinagem, né? Eu sempre digo que todos nós que estamos aqui falando somos eternos aprendizes, ninguém tem aqui o dom, né, e a razão de nada. Estamos aqui em um eixo de aprendizado e esse aprendizado ele se torna mútuo. Então, as coisas às vezes que a gente traz, algumas que vêm em base, né, da doutrina espírita, que a gente traz aí com as releituras dos nossos livros, né, dos livros, né, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, né, e outros tantos, de vários autores,
Mas também a gente traz também as informações das nossas experiências e essas experiências que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E obviamente quem está escutando vai fazendo aí uma capinagem, vai dizer isso aqui serve, isso aqui não serve. E aí vai fazendo um grande processo de autoconhecimento. E essa é o nome da nossa live de hoje. E alguns caminhos eu vou traçar aqui para vocês, né, para que vocês achem o seu. Né? Leon Denis, né? Leon Denis falava muito da sociedade, né? Era um filósofo, filósofo espírita, falava muito da sociedade. E ele diz assim: a reforma social deve começar pela reforma de si mesmo. Interessante, né? Então, essa reforma de si mesmo, esse olhar para dentro, enxergar nossas imperfeições como parte do caminho é necessário para o nosso autoconhecimento e encontrarmos o que é essencial. Sempre que visito um lugar novo, eu tenho a mania de voltar para casa como se tivesse deixado um pedacinho meu em outras esquinas. E cada canto que eu conheço parece ser um encontro guiado pelo coração. Então é esse encontro guiado pelo coração que a gente deve desenvolver esse processo do autoconhecimento. Porque o coração, ele é o mais sincero e o verdadeiro que a gente tem, né? Eu sempre digo que o coração e o olhar, ele é o mais sincero. Então, no fim das contas, acabo sempre, quando eu faço essas viagens desse processo de autoconhecimento, sempre vou descobrindo aí mais sobre mim mesma do que poderia até imaginar. Então, eu demorei um tempo para compreender que a liberdade e as sutilezas que encontro pelo caminho dizem muito mais sobre mim do que as paredes e o caos. Então, quando eu paro para pensar que eu começo a compreender a minha liberdade e sutilizar ela, eu vou encontrando o caminho e o caos e essas paredes muitas vezes cheias de dogmas, cheias de preconceitos, né, vão sendo quebrados ao longo da minha trajetória. Então, assim, conhecer aos poucos para entender o quanto esses pequenos momentos, né, vão devolvendo aí ao eixo e ajudam a conhecer mais e mais. A mim, pelo menos para mim funciona, tá? A me conhecer mais e mais. Vamos tornando mais íntimo, a gente vai se tornando mais íntimo da gente mesmo. Pode parecer uma tarefa às vezes até complicada, mas é certamente um passo fundamental para ter uma vida mais leve e harmoniosa. A partir do momento que eu saio dessas paredes, eu silencio o meu caos e eu começo a ter uma compreensão de mim mesma muito mais ampla. Quando nos conhecemos, dizemos não com mais facilidade, aceitamos melhor nossas condições como parte do caminho e nos aproximamos mais do nosso verdadeiro propósito de vida. Então, qual é o teu propósito de vida? Eu estou encontrando o meu a partir do momento que eu me conheço. E qual é o teu propósito de vida? Porque quando a gente vai se aproximando cada vez mais do nosso reconhecer, a gente vai encontrando esse propósito de vida de uma forma muito mais ampla. Mas é preciso coragem para olhar para dentro e encontrar belezas em que que muitas vezes a gente nem sequer conhecemos. Ou nem lembrávamos até que existiam, né? A gente pode até dizer assim, poxa, eu nem lembrava que tinha isso dentro de mim, algo tão primoroso, né? Então, mas preciso realmente ter coragem para dar esse mergulho. Porque o autoconhecimento não é algo fácil. E também correr o risco, né, de bater de frente com as nossas faces obscuras, que tanto relutamos em aceitar. Olhar o nosso lado sombra. Todo ser humano possui um lado sombra, como a gente possui também um lado luz, luminoso.
Pequenos encontros internos é necessário. Quando a gente vai tirando determinadas máscaras do ego, nós vamos nos aproximando mais da nossa essência. E dessa forma, temos a chance de nos enxergar e também enxergar o outro com mais amor, menos julgamento, né? Julgamentos, obviamente, que, como eu falei, a gente vai julgar, mas os julgamentos eles não vão vir com tanto peso, né? A gente vai ter a tendência de avaliar 3 vezes mais antes de apontar o dedo para o nosso irmão. Quanto mais conhecemos, mais temos os discernimento para seguir o que o que tem a ver com a nossa verdade. E à medida que nos dispomos a desapegar daquilo que não partilha do nosso propósito, mais vamos nos abrindo para a prosperidade e para o reconhecimento de quem realmente somos. Já pararam para pensar nisso? Eu sempre trago aqui para vocês um instiga, né, para que vocês reflitam. Quanto mais nos deparamos com aquilo que nossa alma reconhece, mais nos entendemos. Então vamos começar a olhar para o nosso lado sombra. Não há, no entanto, uma fórmula mágica, tá? Ou uma única direção para chegarmos em nós mesmos. O caminho, ele é individual e se expressa de formas diversas para cada um, em suas buscas particulares. Então, às vezes, a chave está escondida em uma lembrança de infância, em um curso, em uma viagem que guardamos há anos, né, dentro da gente. Então, os processos do autoconhecimento, ele não tem uma chave, mas ele tem mecanismos. E quais são os mecanismos que estamos usando? Às vezes a gente não utiliza o mecanismo correto. E ficamos no julgamento ou na intenção que o outro que está do lado de fora nos traga este processo de autodescoberta. E é a partir desses pequenos encontros que vamos seguir, né, nessa nossa trajetória. Lembrando que cada um com suas crenças e as suas possibilidades. E deve traçar aí a própria rota e encontrar a chave que abre a porta e girar todo o mecanismo para entender melhor o que o faz realmente feliz. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui. Olha o mecanismo que eu posso trazer para vocês. Olha, você tem a chave e temos a porta. Precisamos girar. Então tem um mecanismo. Então eu vou trazer um mecanismo. Meditar. Quando a gente medita, a gente se autoconhece. A gente se escuta. Os 30 minutos diários de meditação, de silenciar. Eu digo sempre que não silencia a mente, tá? A mente, ela tá sempre em constante ebulição, mas a gente acalma em 30 minutos. Atentar para a minha respiração, né? Que é fundamental para um autoconhecimento. Quantas pessoas têm aquela respiração que a gente chama de curta? São pessoas que vivem sobressaltadas. Então, 30 minutos de uma meditação para respirar profundamente, consciente e cheio de significado que tem o processo de respirar. Quando meditamos, nos aproximamos mais da verdade que tanto buscamos. Olha só, para mim, hoje, a meditação é um autoconhecimento, e autoconhecimento, elas são meio que sinônimos. Antigamente eu torcia um pouco para a meditação, porque as pessoas diziam para mim: Alexandra, meditar é esvaziar a mente. Eu digo: meu Deus, eu não consigo esvaziar a mente em 1 segundo. Como é que eu faço? E quando eu meditava deitada, eu dormia. Então eu aprendi a concentrar na respiração.
Então, para mim hoje, a meditação é um autoconhecimento. São sinônimos, ok? Isso para mim funcionou. E termos todas as respostas nesse silêncio. Pelo menos eu tenho as respostas no silêncio. Porque a meditação nos alinha com quem somos, em essência, e anula os efeitos negativos da mente, quem tanto nos impede de enxergar a beleza que trazemos em nós. Quanto mais tivermos a mente quieta, não é silenciada, mas é quieta, mais conseguiremos nos desviar da identificação com o ego. Não é esquecer o ego, porque eu já falei aqui em outras lives que o ego ele é bastante importante. Mas a gente vai meio que entrar num mecanismo de desativar aquele ego, né? Que nos preenche de uma forma tão, às vezes, tão vaidosa ou tão egoísta. Porque quando a gente identifica, né, se identifica com o ego, a gente vai despertando a voz da nossa alma. E uma vez, meus caros amigos, despertar essa voz nos convida a olhar com amor para dentro de nós mesmos, sem julgamento, rejeição ou mesmo culpa. Revisitar, outra coisa que eu acho bastante interessante, a gente está no mês das crianças, né? Outubro rosa, que as mulheres precisam se autocuidar, né? Não só no outubro, mas o ano todo, mas outubro tem esse significado. E Dia das Crianças, que também são todos os dias, né? Do ano. Mas outubro a gente comemora aí o mês da criança, né? Então, quantos de vocês estão revisitando os cantinhos da tua infância? Porque quando somos crianças, todas essas cobranças e dores não existem, não é? Obviamente eu estou falando de pessoas que não passam por determinados traumas. Mas se passar por determinados traumas ou passou, é bom que cuide num eixo terapêutico, ok? Mas a gente tem coisas boas para contar, mesmo quando a gente tem algum tipo de família que é um pouco conturbada. E é que, enquanto pequenos, ainda fomos tomados, porque quando a gente ainda é pequeno, a gente ainda não foi tomado pelos medos. A gente ainda não foi tomado pelas incertezas e as armadilhas que nos distanciam tanto da nossa essência. Então aproveita um mês que a gente está aí cheirinho de criança e resgata essa essência. O resgate das nossas raízes e memórias é importante nesse processo de busca interna e pode muitas vezes nos devolver diversas certezas que perdemos ao longo do caminho. Mesmo que seja aquelas lembranças que não sejam tão boas, que nos fazem recordar e fazem em crescimento. Por isso que eu digo, procura uma terapia para aprofundar. Pense, puxa lá no fundo do baú das lembranças, quais eram os seus lugares preferidos? Quais cheiros os faziam sorrir? Quantos sonhos corriam com você no quintal de casa? Para quem morou em casa, não é? Eu morei em casa e lembro dessa infância. Eu era maloqueira de Olinda, né? E lembro desta infância maravilhosa, roubar a pitanguinha no pé do vizinho. Nossa, em Olinda tem muita pitanga. E há muita espontaneidade e liberdade guardada nos lugares em que crescemos e tudo que amávamos. Por isso, devemos ouvir aquela voz que ditava nossas brincadeiras, desejos e guiava nosso mundo com pureza e fantasia. Muito pouca gente hoje acorda e desperta a sua criança interior. Ela tem muito a nos contar sobre esse infinito que somos. Aproveita o mês dessa egrégora maravilhosa do mês de outubro e começa a revisitar essa infância.
Se eu perguntar aqui no grupo, eu tenho certeza que muita gente vai me falar muita coisa. Ver as belezas do mundo, né? Tem um escritor que é Rubens Alves, em uma de suas crônicas, nos convida a ver um infinito de encantos também em volta de nós, né? Ele faz fotografia, né? Ele é escritor e ele faz fotografia, e eu acho tão lindo como é que ele vê a fotografia. Agora mesmo eu peguei uma foto minha criança e disse, uma amiga minha me mandou as fotos dela criança, eu disse, olha como tu era mostrada, que coisa mais linda, né? Então bota essa exuberância para fora, não é? Mas para o Rubem Alves, tá? Para ele, só conseguem vê-los aqueles que têm beleza dentro de si. Fazer o caminho inverso também é possível, tá? E recolher o que há de belo por perto e trazer para si por meio do olhar. Então esse olhar, sei lá, eu vou sentar, né? Que a gente chama congelar momentos, né? Esse congelar, esse exercício de observar pode contar muito sobre nossas emoções, os nossos sentimentos e valores, como somos movidos por uma paixão, por algo que é valoroso para nós. Temos mais nas mãos uma chave importante para nos aproximar mais de quem somos. Então a foto, vamos lá, como eu estava falando, né? A foto é um pedaço da gente, é uma forma de ver para onde os seus olhos apontavam. Observar alguns amigos fotografar. Nesse longo de tempo eu tenho alguns amigos que são fotógrafos, né? Que de vez em quando posta aí no Instagram algumas fotos, esse olhar, né, que vai criar a fotografia de forma poética, uma espécie de álbum de memória, contando história dos lugares por onde passou e das pessoas que conheceu, sempre com o propósito de dividir os seus aprendizados. Eu, quando vou para casa da minha sogra, chego lá, ela tem um monte de fotografia, ela fica me mostrando as fotos e revivendo a memória que ela tem das coisas boas que ela vivenciou. E isso eu tenho certeza que para ela abre uma janela de entendimento, de compreensão. Esses momentos congelados nas fotos são capazes de reavivar em nossa memória de forma instintiva parte do que realmente é essencial para nós. E perceber isso é uma forma bonita de se reconhecer. Então, monta na tua casa uma parede. Eu tenho uma parede aqui em casa que eu ainda quero me encher ela de foto, né? Porque eu tenho bastante, meu marido também, a gente tem das nossas viagens, então eu quero preencher essa parede, tô olhando aqui para ela, a preencher ela. Por enquanto só tenho família, né? Que é esse motor que me impulsiona muito para a vida. Então, começa a reviver esse gostinho que a gente muitas vezes perde. A gente está muito digitalizado, né? As fotos são todas digitais, né? Nada contra, continuem, né? O Instagram hoje virou, o Instagram, Facebook, enfim, essas mídias virou verdadeiramente os nossos álbuns, né? Então, relembra, eu acho muito interessante que tem uma ferramenta que é o Facebook, que ele de vez em quando joga coisa de 4 anos atrás. Então é tão interessante reviver. Eu vi meus sobrinhos tudo pequeno, hoje estão todo mundo grande, né? Rapazes e moças, e ver eles pequenininho, né? Me dá uma saudade em todos os sentidos. Então começa, isso é um processo de autoconhecimento, é você reviver aqui dentro do teu coração determinados momentos que você vivenciou, e você vai começar a ver que a vida ela se torna um pouco mais leve. Outra coisa que é bastante interessante é escrever. As palavras também têm esse poder de guardar as memórias e devolver para nós algum sentido. Seja, sei lá, uma carta. Eu sou do tempo de carta, tá, gente? Mas escreve no Instagram, né? Eu tenho uma amiga que ela criou
um Instagram de poesias, e lá ela coloca as ideias que ela tem, né, os poemas, uma rima, um conto, né, e eu acho isso super bacana. Então, eu funciono com a escrita, eu gosto muito de escrever. Então, quando escrevemos, temos já a chance de colocar para fora aquilo que se passa dentro de nós e que muitas vezes não conseguimos expressar de outra forma. Colocar isso no papel ou na tela do computador, como queiram, que hoje a gente está tão tecnológico, né? É aquilo que sentimos e também um jeito de se conhecer melhor e de encarar medos, dores e alegrias com um olhar mais acolhedor. É importante também que deixemos de lado aí as armadilhas como a autocrítica ou o perfeccionismo excessivo, porque ambos é uma forma de autossabotagem. Então, quando a gente escreve, a gente vai deixando essa autocrítica, ela ficando mais maleável. Quando essas pequenas coisas são esquecidas, né, tendemos a ser mais verdadeiros com aquilo que transformamos em palavras. Aí deixamos livre a nossa capacidade de criar e de nos reinventarmos. Então, prova essas dicas que eu estou passando aqui para vocês. Mexer o corpo para o autoconhecimento é algo também maravilhoso. Esse despertar da consciência para o autoconhecimento também pode vir da prática de uma atividade física. Tem gente, por exemplo, que se sente que está mais perto de si quando nada por alguns minutos. Então, quando você começa a entrar em conexão com o teu corpo, com você, né, principalmente essas pessoas que estão muito na vida de uma forma mecânica, né, faz com que você comece a entrar em contato e desabrochar aí. Então, há quem gosta de correr, de dançar, e outros que se satisfazem com as manobras cadenciadas até do Pilates, por exemplo. Cada um deve encontrar aquilo que lhe agrada, porque é apenas essa maneira de tirar o foco, de terá aí o foco e prazer no que faz. Porque quando estamos em movimento, condicionando o nosso corpo, as energias que o alimentam e que fazem pulsar, temos consciência plena do espaço que ocupamos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E esse conhecimento é parte importante no processo de se autoconhecer, pois é a partir dele que aprendemos mais sobre os nossos limites. Nos colocamos disponíveis a respeitarmos mais a vulnerabilidade do nosso próprio corpo e também da nossa mente. E isso a gente está precisando muito no momento atual, tá? Respeitar o espaço do outro, respeitar a opinião do outro, aquilo que o outro tem como conhecimento, porque cada um de nós possuímos o nosso aprendizado e o nosso conhecimento, e isso tem que ser respeitado. Então, conhecer o teu espaço a nível de corpo faz com que você comece a ter respeito com o teu próximo, a ter limites, né? Os nossos limites e o limite do outro. Nos tornamos mais respeitosos e deixamos com que a nossa mente ela seja aberta para novas ideias, né? Novos questionamentos, identificar os símbolos, as diversas formas de expressão, também remota a parte daquilo que somos. Os trabalhos criativos, a dança, as artes visuais, o teatro, por exemplo, são para para a arte-terapia símbolos que podem nos ajudar a jogar a luz em nossos cantos escuros. Outro dia eu fui no teatro, né, uma amiga estava fazendo uma peça
e fazia tempo que eu não ia, né? E eu achei aquilo tão mágico, porque era um teatro que a gente interagia com os artistas, né? Eles interagiam com o público, e eu achei aquilo tão maravilhoso que despertou algumas partes de pensamentos em mim que estavam obscuros, que estava escondido. Então, despertar esse lado através da arte é algo muito importante, porque a gente está atento a essa simbologia. Nós pulsamos em símbolos. Por que a gente não utiliza? Um objeto que sempre aparece em seus desenhos, vamos dar um exemplo, pode ter um significado importante em seu inconsciente. Os terapeutas é que utilizam muito esses desenhos, né? Eu gosto muito de vez em quando pedir para um paciente meu fazer uns desenhos ou escrever. Em seus estudos, o psiquiatra suíço Carl Jung, Carl Gustav Jung, que eu adoro, aponta o processo da individuação da psicologia analítica como um sinônimo de autoconhecimento. Então, através do reconhecimento desses símbolos, a pessoa entra em contato com o seu inconsciente. De acordo com o pensamento de Jung, né, ele diz assim: é preciso ampliar esses símbolos, identificar sua representação e a influência dentro de cada um. Então, a partir do momento que a gente começa a identificar e a gente começa a receber essas influências, a mente ela começa a ter uma amplitude de autoconhecimento e de autossaber muito grande. Esse encontro da sabedoria dos símbolos, não é? Então, Jung encontrou ainda as relações entre o simbolismo e a nossa realidade. Então, para ele, a simbologia de figuras são como imagens universais capazes de traduzir parte do nosso inconsciente, coisa que nós não, muitas vezes não damos conta de que precisamos mergulhar neste inconsciente, de entrar num processo de traduzir este inconsciente. E quando Jung desperta, nos traz e desperta essa abordagem, ele quer dizer, em outras palavras, que trazemos à tona as forças instintivas que estão guardadas dentro de nós, para que elas nos ajudem a compreender melhor quem somos. E tudo isso se transforma em energia, que move realmente mensagem por trás delas. Se deixarmos de pensar apenas pelo lado místico, essa sabedoria presente nos símbolos passa a ser mais sentido dentro de nós e, como sugeriu Jung, pode nos proporcionar mais harmonia, equilíbrio e serenidade. Então, meus queridos amigos, com essas informações maravilhosas, aprender a silenciar o ego. No entanto, nada disso faz sentido se deixarmos o ego falar primeiro. Aquela voz que diz bem baixinho tudo o que devemos ser ou o que não devemos fazer, sempre deixando de lado as nossas verdadeiras vontades, nada mais que o ego cheio de regras, críticas e julgamentos. Por isso que é tão, mas tão importante olhar para dentro, em silêncio, e identificar o que fazemos por nós, o que movimentamos apenas por vaidade ou capricho. Assim começamos a encontrar onde o ego se esconde e temos uma chance maior de deixar de acreditar em todas aquelas condições que nos foram ditadas ao longo da vida. Aí vamos dar voz ao nosso mais íntimo, aquele que fica guardado atrás dos nossos medos.
conseguimos enxergar aí com mais amor quem realmente somos e encontrar o que nos traz realmente mais felicidade e paz. Aceitar nossas imperfeições é fundamental para o autoconhecimento. Quem é perfeito, quem não é imperfeito, que atire a primeira pedra. Eu acho que Jesus diria isso nos dias de hoje. Quem não é imperfeito? Mas o processo do autoconhecimento faz com que você traga à luz da consciência essas imperfeições e que você possa verdadeiramente galgar o processo da evolução. Quando nos distanciamos do ego, nós vamos esquecendo também a ideia de que devemos acertar sempre e de que não há chance para nossos erros, sem aceitar as próprias imperfeições como parte do caminho de nosso aprendizado da vida. Sofremos muito e corremos o risco de ficar sempre presos em mágoas e desavenças. Por isso, meus caros, exercitar o olhar de compaixão para nossas ações e perdoar os nossos erros é parte também dessa trajetória longa pelo autoconhecimento. Somos conhecimentos, né? Só nos conhecemos, bem como somos capazes de compreender que a vida é um constante aprendizado, suscetível a obstáculos que só vêm para nos ensinar, que podemos sempre superar a nós mesmos e nada é permanente, porque tudo aí vai passar, né? E a gente tem consciência disso, que tudo passa. Por isso devemos aceitar aí com leveza cada fase que estamos vivendo, das mais felizes e as mais duras e tristes. Vamos nos acolher quem está ao nosso redor, permitir conhecer o outro também é autoconhecimento. Quando nos desvinculamos das cobranças que depositamos em nós mesmos, além de enxergar com mais clareza o próprio reflexo no espelho e aceitar com leveza a nossa companhia, conseguimos ver o outro sem julgamentos e entender que cada um passa pelo seu próprio processo de reconhecimento. Isso não nos torna melhores, tá? Ou piores do que ninguém. O mundo seria muito mais empático se cada um se dedicasse mais a ouvir e a ver do que falar. Afinal de contas, temos 2 olhos, dois ouvidinhos, né? E apenas uma boca. Entender nossas diferenças, respeitar nosso tempo e respeitar o do outro também já é, por si só, um grande exercício de autoconhecimento. E é preciso dispor e perceber que, no fundo, embora cada um carregue sua própria bagagem, nós carregamos a nossa. Os anseios, os problemas e as alegrias costumam ser os mesmos em busca, né, dessa igualdade e a busca igual, esse autoconhecimento, né, aprender com solitude. Às vezes é necessário diferenciar essa margem, né, e estar diferente da solidão, né? A solitude é diferente da solidão, tá? Quem carrega em si aquele pesar por estar só. Então a solitude vem para nos ensinar a importância de convivermos com a nossa própria companhia. Sair para tomar um café, ler um livro numa praça,
né? Ir numa biblioteca, sei lá, numa livraria, ir ao cinema ou até fazer uma pequena viagem sozinho é um exercício tanto necessário nessa jornada. Porque às vezes a gente fica tão impregnado querendo sempre estar em companhia, mas às vezes estar só é bom. É a partir desse silêncio, lembra do silêncio que eu falei há pouco? A partir desse silêncio oferecido pela própria companhia que somos, levados a um mergulho na alma e para o autoconhecimento. E é só nessa imersão que podemos perceber com clareza, longe de qualquer julgamento, onde estamos errados. Além de onde escondermos nossas qualidades, principalmente temos uma chance maior de expandir nossos pensamentos e ouvir o nosso coração. Essa terapia do autoconhecimento. Ok, gente? E aí? É sentir mais. Lima, isso mesmo. E a gente sente tão pouco, não é? Porque a gente, nessa jornada que a gente tá de vida, a gente tem pouco sentido. A gente tem mais julgado, né? A gente tem mais julgado o outro do que sentido o outro. Do que sentir até nós mesmos, né? A gente tem mais julgado. Então vamos prestar atenção. Eu, como gosto sempre de trazer aí, né, a senhorita, a grande senhora Joana de Ângeles, eu vou ler para vocês aqui, né? Que diz assim, ó, ela diz o seguinte: silencia a ansiedade do sentimento e acalma os tormentos, reflexionando em torno das tuas reais necessidades. Aprofunda a autoanálise e tem coragem de desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência, o teu comportamento. Tudo que eu acabei de falar, não é? Enfrenta uma, não as justificando. Enfrenta uma, não justificando, nem as escamoteando sob o desculpismo habitual. Quanto de nós utilizamos desculpa para não nos conhecermos? Ah, porque eu tenho um marido complicado. Ah, porque eu tenho um filho complicado. Ah, porque a vida tá complicada. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque, olha, às vezes meditar não precisa de dinheiro, gente. Você medita em casa. Ah, porque eu não tenho tempo. Então a gente sempre tem as nossas desculpas. Então a Joana de Ângeles, ela coloca isso de uma forma maravilhosa. Desculpismo habitual. Resolve por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição de saúde. E essa saúde não é apenas do corpo, é a saúde mental, é a saúde emocional, é a saúde física. E ela continua: consciente de que és o que fizeste de ti, consciente de quem és, o que fizeste de ti. Vou apontar para mim também. E poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio. Não postergue a decisão do autoencontro. Enquanto a anestesia da mentira te obscure o raciocínio, transitarás de um para o outro problema, sem que consigas a paz real. Reunirás valores de fora que perdem o significado, logo são conseguidos, anelando pelo bem-estar fúlgido que se tem a anunciar e logo desaparecerá. Quantos de nós estamos presos aí nessas mídias, vendo um monte de coisa e a gente fica preso nela sem nos autoavaliar?
O homem que se conhece possui um tesouro no coração. Olha que linda. O discernimento caracteriza a sua luz acesa no íntimo, apontando-lhe o rumo. Conhecendo a fragilidade da veste carnal, valoriza cada hora e aplica bem, vivendo-a intensamente, em cujo comportamento recolherás os melhores frutos. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduzindo uma proposta de libertação. Aí ela cita, né? Linda. Começa pelos vícios sociais da mentira, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas, as dependências aos alcoólicos, a tabagismo, as drogas alucinógenas, a luxúria, aos distúrbios da conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Olha aí onde se encontram os nossos obsessores. Então existe a obsessão, não é? Em cima disso tudo que eu acabei de falar nas palavras de Joana de Ângeles. Cada passo é uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significa um avanço. Com os condicionamentos são a segunda natureza. Em a natureza humana gerarás hábitos salutares que te plenificarão em forma de equilíbrio e paz. Toda terapia eficiente impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Gente, eu tô lendo isso aqui porque quando eu peguei neste texto, eu achei perfeito em tudo que eu ia trazer para vocês aqui. Então, ela continua, tá? No alto descobrimento, a coragem e o interesse pela própria realização facultarão as forças para que não desista no tentame. A gente sempre fica no tentar, né? Eu sempre digo assim, tem um amigo, eu vou dar uma pausa aqui no texto, e tem um amigo espiritual que diz assim, chamado Andrews, lá da Quinta de Luz, que ele diz o seguinte: não tenta, faz. Porque a tentativa já é uma alusão, você já manda um comando para a tua cabeça de desistência. Então, aí ela até reforça aqui, né? Não desista na tentativa. Nem te entregues aos cordões mentais que te informa ser impossível executá-la. Vamos lá, eu vou fazer uma corrida. Ah, não vou, tá chovendo. Ah, não vou. Ah, amanhã eu tento. Amanhã eu fico na tentativa e eu não dou seguimento à real natureza daquilo que sou. Então, Andrews é perfeito quando fala. Joana de Ângeles, a mesma coisa. Começa hoje e agora. Ela dá por final. Guardando que o tempo realize na cura o ciclo que investiste para que se te entrelacem os distúrbios. Esta é uma página, né, de Joana de Ângeles, que foi psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, né, que consta na obra Momentos de Iluminação. Para quem quiser ler, é um livro maravilhoso. Momentos de iluminação, Momentos de Iluminação. Se tiver algum trabalhador da Quinta, por favor, anota para mim, para que as pessoas saibam, né, Momentos de Iluminação.
por Divaldo Pereira Franco e a psicografia de Joana de Ângeles. Então, vamos abrir, meus queridos irmãos, a essa realidade. A gente precisa estar amparado, né, nesse processo do se autoconhecer. Porque se a gente não se auto-reconhece, a gente não vai poder ter a decência de avaliar o outro. A gente já não devia nem avaliar, né? Mas, uma vez avaliando, pelo menos se conheça primeiro, né? Não diz no Evangelho, na Bíblia, não vai olhar o argueiro no olho do outro antes de tirar a tua trave. Então, quando Jesus fala isso, obrigada, José, muito obrigada. Né? José colocou aí o livro, o texto, o pequeno trecho do livro que eu acabei de ler, tá? Então, quem quiser ler depois e aprofundar, é importante. Então, Jesus deixa claro, então não entra nesse julgamento. Porque se você não está olhando a tua trave, o teu argueiro, como é que tu vai olhar a trave do outro? Quer dizer, tu tá olhando a tua trave porque tu vai olhar o argueiro do outro. Eu troquei as bolas aí. Então começa verdadeiramente a entender qual é o objetivo que você tem a partir do momento que a gente se auto-reconhece, que a gente se autoavalia, que a gente começa a entrar no conhecimento mente, corpo e espírito. Vamos começar verdadeiramente a entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. A gente vai começar a ter verdadeiramente prioridade de dizer qualquer coisa sem esse julgamento. Aprender a olhar, a ouvir o outro, só pode acontecer quando o indivíduo cultiva o hábito de aprender a olhar e ouvir a si mesmo. Quem disse isso foi Jean Vessas. Então, se eu não aprender a olhar e a ouvir a mim mesma, eu não vou conseguir olhar e a ouvir ninguém. Porque o julgamento, ele vai se tornando falho. O julgamento já é falho. Mas o julgamento sem uma autopropriedade, ele é extremamente falho. Ah, gratidão, José. Gratidão. Eu que agradeço. Porque, olha, cada palavrinha que eu falo aqui, cada texto que eu trago, olha, tenha certeza que é uma prática diária minha, para não julgar. É uma prática diária minha de reconhecer as minhas sombras. É uma prática diária minha de verdadeiramente entrar nesse eixo de autoconhecimento. Porque quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, e hoje, esse século que a gente está vivendo, né? Sempre, mas esse período que a gente está vivendo é de suma importância essa autoavaliação, esse autoconhecimento. Essa profundidade, porque a gente vai estar se autoconhecendo. Olha, gente, eu quero viver mais um pouco, então, né? Eu quero viver mais um pouco, então eu vou estar me reconhecendo, me auto-reconhecendo, me autoavaliando, até o pai dizer, acabou, Alexandra, ó, vem-te embora. Aí eu vou feliz, porque eu estou cumprindo verdadeiramente com tudo que eu estou estudando, com tudo que eu estou escutando, com tudo que eu estou vendo. Porque a partir do momento que eu aprendo, eu tenho, hoje, me sinto aqui, né, em condições de falar para vocês. A gente não pode agir com hipocrisia, né? Os seres hipócritas, eles entram num processo de ficar restrito, porque
Eu leio, estudo, me autoconheço, mas eu não pratico. Também tem isso também, né? A gente precisa praticar. Então, a prática, o autoconhecimento que se torna prática, que se torna ação. E esses pilares que a gente vai movimentando ao longo da nossa trajetória de vida é que vai dando cada vez mais o eixo para o nosso encontro. Esse encontro dessa reforma íntima que tanto buscamos. Essa reforma íntima que tanto se fala, mas pouco se faz. Então, abraçar este autoconhecimento é ter cada vez mais, como diz a nossa querida amiga, esse silenciar dessa ansiedade hoje. Se a gente for avaliar a grande maioria nesse século, a depressão, vem em top máximo por conta da ansiedade, porque os sentimentos eles não estão calmos. Por que esses sentimentos não estão calmos? Porque o ser humano ele não está olhando para si. Porque se fala tanto de empatia? Porque o ser humano não está se olhando para si. Antônia acabou de falar que eu tenho 4 minutos. Que se for, eu vou embora falando, né? Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu sei que eu trago muitas reflexões e aí as perguntas ficam um pouco interna, né? Tanta reflexão que as perguntas ficam internas, né? Mas se tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade de fazer, tá? Eu trouxe também Jung, porque eu acho que quando a gente busca um pouco de conhecimento, e aí é um pouquinho da praia do que eu estudo, do que eu pratico em profissão, né? Então eu trouxe Jung, né? Para quem se interessar por estudar Jung, ele tem livros maravilhosos, né? Depois vocês podem ir até na biblioteca aí da Quinta Virtual, da Quinta de Luz, perguntar às meninas que elas darão os nomes. Eu até passo para elas alguns, né? Que Jung também ele traz um eixo de uma transformação maravilhoso. Então, e além do Evangelho, enfim, né? Que são as fontes onde eu vou buscar realmente o conhecimento, ok? Então, por favor, é um apelo, eu faço sempre um apelo para esse autoconhecimento, essa autodescoberta, né? Esse processo interno que cada vez mais, quando a gente vai buscar, a gente vai começando a adquirir um sabor de vida. A gente vamos ficando melhor, gente. Eu falo isso, né? Porque eu tô ficando uma pessoa, tô evoluindo ainda, mas tô começando a ser uma pessoa melhor, né? Nesse aprimoramento aqui chamado Terra. Então, pratiquem, né? Leiam, estudem. Ser humano sem estudo não vai para canto nenhum. Ser humano que tem que fazer o processo dessa autoavaliação, porque a partir do momento que a gente avalia, que a gente entra numa conexão mais primordial, a gente vai chegando a lugares de uma dimensão fantástica. Quando é que o Quinta de Luz reabre? Presencial. Gorete, né? Gorete, minha flor, a gente ainda estamos na casa, a gente tá, como eu falei, a casa interna, ela tá toda prontinha. Só que a casa externa, para receber vocês, a gente não está com ela pronta, né? A gente ainda tá vendo aí, porque vocês sabem, a gente trabalha, né? A casa vive através das doações, né? Por enquanto a gente está fazendo algumas campanhas. Daqui a pouco vocês vão estar sabendo de algumas campanhas aí que a gente está fazendo, né? E a gente vai lançar aqui nas nossas mídias. Então fica de olho, né? Então quem puder contribuir, ajudar, vai vir de uma grande ajuda para que a gente possa terminar de construir a nossa sede ao redor, né? Que é a porta que vocês entram, né? Então a gente tá precisando só dela. Mas a casa em si, dentro, graças a Deus, a pessoa que nos forneceu a casa, ela mesma que fez a doação para poder organizar a casa dentro,
para a gente começar os trabalhos, só que a casa fora, ela tá sem estrutura, né? E a gente precisa de estrutura para vocês. Então, daqui a pouquinho, a gente tá passando aí, né, nas mídias, alguns projetinhos de doação para a gente poder, alguns trabalhos que nós vamos fazer também, né? E quem quiser participar, e esse dinheiro vai ser revertido para casa, né? A gente vai trazer aí informações para vocês, então aguarda que a gente vai vir com a novidade. Então a casa, né, a gente arrecadando aí tudo direitinho, essas doações e tal, com os nossos trabalhos, as nossas atividades, que a gente vai fazer alguns trabalhos, como eu falei, e doar para casa, vai ter algumas iniciativas de doação para quem quiser ajudar. Aí a gente vai estar abrindo o ano que vem, né? Acredito, espero em Deus que vai lá, vou dar um chute aqui, março, abril, se a gente conseguir aí as doações de uma forma efetiva, né, a gente possa estar abrindo aí ao público, que a gente tá morrendo de saudade, viu, Gorete? A gente tá morrendo de saudade de estar pertinho, de ter contato com todos vocês, de dar essas palestras assim ao vivo e a cores, né? Lá na Quinta de Luz, a gente tá sentindo falta de todo o trabalho que é conduzido na nossa amada casa, ok? Aí daqui a pouco a gente tá dando notícia para vocês. Beleza, gente? Bom, minha meia hora aqui já tá chegando ao fim, né? Eu sei que normalmente o Instagram ele dá um pouquinho ali de apertada, mas enfim. Essa mensagem que eu queria trazer para todos vocês: entre no processo de autoconhecimento, estudem a doutrina, estudem outros eixos de entendimento de livros, de autoconhecimento, né? Cuidem da matéria, cuidem do coração, né? Cuidem do coração, cuidem do espírito, cuidem da consciência, porque cada vez mais que a gente tiver esse eixo de cuidado com a gente, a humanidade, o mundo, ele vai começando a se tornar algo muito melhor. Então um beijo para todos vocês. Vou fazer minha oração. Eu fiquei tão empolgada que no início eu não fiz a oração, né? Mas eu vou fazer a oração final para que a gente possa encerrar a nossa live da noite de hoje. Um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe todos, nos abençoe e cuidem de vocês, ok? A gente se vê em breve, se Deus quiser. Bom, pedimos aos nossos guias, aos nossos amados protetores, ao nosso Deus, nosso amigo Jesus e a nossa grande mãe Maria, que nos conduza a um bom entendimento de tudo que foi falado aqui hoje e que a gente possa tirar proveito das palavras através do entendimento e da autocompreensão, com muita humildade, com muito amor, com muito carinho, com muita empatia. E que Deus nos abençoe sempre, nos trazendo este eixo de entendimento e de autoavaliação interna. Porque o ser humano ele só evolui partindo de dentro para fora. E quando encontramos fora outros que se unem a essa grande jornada chamada vida, através do entendimento, a corrente ela se torna mais forte e a evolução de consciência de cada ser humano se torna mais rica. Que Deus nos abençoe sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, um beijo grande, uma boa noite, bom final de semana. Crianças, vão se divertir com a criança interior de vocês e com as crianças que vocês têm ao redor. Isso eu vou fazer final de semana agora, encontrando com a minha família e com os meus sobrinhos. Um feliz Dia das Crianças,
um lindo outubro rosa e que vocês possam cada vez mais seguir no caminho do amor, da caridade e do bem. Um beijo grande, tchau, tchau. Até a próxima!